Enquanto o noticiário de hoje vai se preocupar aí com a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a prisão após condenação em segunda instância, enquanto todas as manchetes dos jornais hoje trazem a discussão sobre o mega leilão do pré-sal, a frustração da expectativa do governo, hoje mais um leilão também vai ser realizado, eu queria falar sobre um assunto que está aí no dia a dia, mas que muita gente não percebe ou prefere nem olhar. O IBGE divulgou novos dados da desigualdade social e da pobreza do nosso país e são dados estarrecedores. Os números do estudo, chamado Síntese de Indicadores Sociais, apontam que de 2015 até o ano de 2018, ou seja, até o ano passado, 1 milhão de brasileiros por ano passaram a viver abaixo da linha da pobreza. Hoje, 6,5% da população do Brasil, ou 13 milhões e meio de brasileiros, 13 milhões e meio de brasileiros são considerados miseráveis. Para se ter uma ideia do que isso significa, 13 milhões e meio de brasileiros, é toda a população de países como Portugal, Bolívia, Bélgica ou Grécia. Pega todo mundo que mora lá. Muito bem, 13 milhões e meio é o que significa a população considerada miserável no nosso país. A pesquisa do IBGE levou em conta a mesma classificação que é utilizada pelo Banco Mundial para definir populações em extrema pobreza. São aqueles indivíduos que têm renda de até $1,90 por dia, o que equivale a R$ 145 por mês. Imagine você, querido ouvinte da Band News FM, está indo para o trabalho agora, levando a criançada para a escola, ou já está na labuta aí, você chegar no final do mês e o que você tem total é R$ 145. Então imagina que tem 13 milhões e meio de pessoas que sobrevivem, sabe-se Deus como, com até R$ 145, até R$ 145 por mês. Sempre tem uma discussão sobre a tabulação, né? Como é que esses números representam. Por exemplo, quem tem R$ 146 por mês, até parece que esse cara já é uma faixa acima. Não, continua sendo também um miserável. Dobra esse valor, chega até R$ 300 por mês. Infelizmente, ainda essa pessoa não vai conseguir comprar os itens básicos de sobrevivência. Então é apenas um corte estatístico, mas com uma terrível constatação de que ano a ano a quantidade de miseráveis no Brasil só vem aumentando, e na casa de 1 milhão por ano. Houve uma queda no número de miseráveis aqui no Brasil entre 2012 e 2015. Mas depois, esse número vem aumentando desde o início da crise de 2015, na gestão petista ainda de Dilma Rousseff e principalmente na região nordeste do Brasil. Se você fizer uma comparação com outros países, o Brasil sempre aparece de forma constrangedora toda vez que há uma comparação em rankings de desigualdades de renda. O nosso país, que está nessa população, vem nessa população pobre, bem pobre, crescendo ano a ano, também vê aumentar a distância entre os ricos e os pobres. Segundo o último levantamento que eu vi, o Brasil era o 10º país mais desigual do mundo por causa dessa terrível crise econômica. O Brasil passou para a 9ª colocação a partir dos dados de 2017. Está lá junto com a África do Sul, que ainda sofre com a herança do apartheid, com a Namíbia, com Botsuana, com a Zâmbia, com Lesoto, com o Moçambique. E quero deixar claro que esses dados aí são referentes a 2017 e a 2018, mas tenho convicção de que pouca coisa ou nada mudou ao longo desse ano de 2019. Não dá para apontar o dedo, né? Dizer que só o atual governo, né, é o responsável, né, por essa desigualdade, claro que não. Mas vamos lá, tanto a reforma da Previdência, esse último pacote foi apresentado na semana ao Congresso Nacional, vão ter impacto? Vão, mas só lá no médio, no longo prazo. Neste momento, algo prático não está sendo feito para mudar a situação desesperadora que essa enorme massa de brasileiros está vivenciando. E não é de agora não, já faz tempo, você não observa nada nesse sentido. E ainda mais desesperadora porque faz tempo, ninguém olha, ninguém está nem aí. Porque pessoas nessa situação não dependem apenas da melhoria da situação econômica no futuro. A questão não é apenas melhorar o padrão de vida, a questão é mais urgente, é simplesmente uma questão de sobrevivência. Aliás, ontem, no Chile, né, só fazer um parênteses aqui, o presidente Sebastián Piñera, no meio daquela confusão toda, anunciou um projeto de renda mínima
para os mais pobres, respondendo aos protestos das últimas semanas no Chile. Aqui no Brasil tem o Bolsa Família, que veio para tentar diminuir minimamente a situação da miséria, mas há tempos já não consegue resolver, porque o cidadão precisa mesmo de um emprego. Não basta só ter ali o Bolsa Família, precisa de um emprego, precisa ganhar mais dinheiro. O Bolsa Família pode ser um complemento, mas não é suficiente. Durante um tempo, o dinheiro do Bolsa Família serviu para ajudar a reduzir essa miséria, mas além dele nada foi feito para oferecer melhores condições de vida. Ou seja, o Bolsa Família era para ser uma solução parcial, temporária, mas hoje ele é mais um paliativo. É como se pegássemos um doente e dessemos um remédio apenas para combater os sintomas da doença, mas não a causa da doença. Então, com o passar do tempo, o doente vai sendo consumido por essa doença e recebe apenas doses maiores do remédio para continuar tratando apenas os sintomas. E aí, a gente corta, né, e vai para tudo que a gente acompanha aqui no dia a dia. Você pode falar de uma forma geral do Estado brasileiro, municipal, estadual, federal, repartições ligadas ao Poder Judiciário, Legislativo, né? Todos esses entes do Estado brasileiro deveriam ter na cabeça esse número, que o Brasil chegou à terrível marca de 13 milhões e meio de miseráveis. A gente não está falando de pobre, não, de miseráveis, que ganham até R$145 por mês. Aliás, eu faço uma sugestão aqui para todos os que trabalham nos organismos públicos desse país, né? Tem aquelas repartições, todas têm sempre uma foto. Não tem aquela foto da autoridade máxima? O presidente, tem lá a foto do governador, do prefeito, aquela foto bem bonita que todo ano o pessoal renova, chama ali o fotógrafo, né? O presidente do tribunal. Muito bem. Eu proponho, em primeiro lugar, que se rabisque a cara desse camarada, coloca ali um bigode, um chifrinho, sabe assim? Coloca aquele dente sujo e tal, e que se coloque uma enorme faixa em cada uma dessa repartição pública, dizendo o seguinte: o Brasil tem 13 milhões e meio de miseráveis. 13 milhões e meio de miseráveis. Porque aí, vai que na hora de dar aquela desviada no dinheiro público, de fazer banquete no Supremo Tribunal Federal, uísque, camarão, lagosta, vinho importado, na hora de fazer aquela viagem levando a família inteira para a Itália, com a desculpa de estar ali na canonização da irmã Dulce, na hora de dar carona para parente em helicóptero presidencial, no casamento, na hora de pedir aumento de verba do fundo eleitoral, na hora de gastar verba de gabinete sem justificativa nenhuma, com panfleto, gasolina, carro oficial, na hora de procurador dizer que o salário de R$80 mil por mês é um miserê, que toda essa casta que está no topo da cadeia da nossa sociedade se lembre que toda vez, todos os meses, 13 milhões e meio de brasileiros sobrevivem, sabe-se Deus como, com R$145 por mês. É um número terrível, que todos os governantes do país deveriam todo dia se lembrar. E vamos em frente.